Olá, divinados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu quero falar sobre a morte trágica do Liam Payne, um cantor que teve a sua vida tirada devido ao uso de drogas. Bom, isso é o que dizem, né? Mas eu quero trazer uma reflexão para você hoje, né? Eu quero, antes de tudo, fazer você trazer à memória os conselhos do papai, da mamãe, das pessoas que te criaram. Quantas vezes eles nos alertaram de certos perigos, de certos ambientes, e nós, ainda muito jovens, não demos ouvido a essas orientações. O Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, é um exemplo trágico que elucida as consequências da fama, as consequências do sucesso sem Deus. Liam, para quem não sabe, com a maioria desses cantores que chegam ao topo da pirâmide, da elite da indústria da música, vem de berço cristão. E acredite, ele frequentava a igreja desde muito jovem, mas a vida dele mudou completamente depois da fama. E eu quero destacar algumas coisas alguns detalhes sobre a morte do Liam. Primeiro, que ele estava sob efeito de entorpecentes em um hotel na Argentina, quando de fato ele se joga então de um alto andar, né? Ele estava bem alto e ele então se joga. A fama, no meu ponto de vista, ela é uma desgraça, porque sem uma base moral sólida, muitos jovens estão perdendo a sua identidade ao buscar, ao almejar fama, sucesso e entre outras coisas. As pessoas frequentemente se distanciam de Deus após alcançar fama, sucesso, poder, levando então à perda do sentido da vida. Você pode ver que a maioria desses artistas que estão no topo, eles perderam o sentido da vida. Para eles, tanto faz como fez, qualquer coisa para eles hoje, eles estão fazendo. Porque a vida perdeu sentido. Na verdade, muitas pessoas, e a maioria desses astros e estrelas que estão no topo da indústria da música, eles estão por busca de prazeres hedonistas como forma de preencher o vazio do seu emocional, e isso resulta então em uma perdição total. Nós estamos vendo o caso do P. Diddy, dessa indústria da música podre, e isso mais nos aponta mais uma vez que, de fato, quando você atinge um determinado grau nessa elite, tudo pode acontecer. E eu quero aqui refrisar novamente o papel do pai, da mãe, que são muito importantes na nossa formação. Sou pai e eu vejo a importância hoje da minha presença na formação da minha filha. E eu quero pôr aqui para vocês isso, que talvez você não ouviu em lugar nenhum, mas a mãe, os pais do Payne levavam o filho para a igreja e provavelmente eles alertaram o Payne sobre os perigos do caminho que ele estava trilhando. E aí novamente nós voltamos para aquela velha história, quando você entra num buraco e quer sair dele, é muito difícil. É muito difícil, você entende o que eu estou falando, né? Aí nós vemos como é complicado essa questão da apostasia das pessoas que uma vez conheceram o verdadeiro Jesus, conheceram o Evangelho, mas mesmo assim ainda se afastam dele. E eu quero aqui expressar minha preocupação com aqueles que buscam satisfação
em coisas temporais, em vez de buscar o Senhor primeiro. Tem muitas pessoas que buscam coisas passageiras, estão ali freneticamente buscando por diversos benefícios, diversas coisas temporais que vão passar, mas esquecem de buscar Deus e o seu reino, que são eternos. Muitas celebridades, pessoas famosas, que perderam as suas vidas devido ao uso de drogas, e aqui as pessoas elas buscam o uso dos entorpecentes para, de alguma forma, preencherem um vazio que eles estão sentindo por trás do sucesso aparente. Muitos dessas celebridades estão sentindo um vazio enorme, mas e aí precisam preencher com o uso dessas coisas para então se sentirem de alguma forma saciados. Nós sabemos que existe um caminho correto, mas nós sabemos também que existem os desvios. O próprio Jesus disse que na palavra está escrito que a porta estreita leva ao céu e a porta larga leva para caminhos que nós já sabemos quais são, não é? E a diferença entre ser ensinado sobre o caminho correto e se desviar dele é discutida. E aí eu enfatizo que muitas ou todas as pessoas podem enfrentar a situação de conhecer o caminho correto, mas escolher então um desvio, um acesso mais rápido. Por conta do quê? Da cobiça, por conta dos desejos que fazem parte do ser humano. E como o ser humano, ora, está proveniente no mundo, muitas coisas fazem com que o homem então procure caminhos mais largos ou desvios e esquece de buscar o que está em 1 João capítulo 2:16. Eu vou ler aqui para vocês. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupisão dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Jesus é apresentado aqui como a única fonte capaz de preencher a minha alma, a sua alma. Olhamos para diversas religiões e nós vemos que elas não preenchem nenhum vazio. Não preenchem um vazio da alma, mas só Jesus é capaz de preencher o vazio da alma. Existe um filme, e esse filme é um dos que eu mais amo de citar e gosto de ouvir e assistir quantas vezes for possível, e tem um livro também, que é O Peregrino, de John Byrne, onde ele narra o personagem cristão que alivia os seus fardos ao olhar para a cruz. E esse filme, de fato, é a verdadeira história de um cristão. Quantas vezes nós estamos sobrecarregados de fardos, mas olhamos para todas as coisas, menos para a cruz. E cuidado com as influências externas. Existem amigos que nos tentam desviar do caminho cristão, do caminho da fé. Isso serve como um alerta sobre influências negativas que podem nos afastar da fé. Talvez esse jovem, de 30 e poucos anos, perdeu as amizades, perdeu as influências boas e se envolveu então com amizades, com influências que o tiraram do caminho. Muitos jovens cristãos enfrentam problemas com a depressão, com a ansiedade, mas muitos mesmos não encontram a solução em Deus. Eles procuram a solução em tudo, nas drogas, nas más influências, enfim, em tudo, menos em Deus. E quais são, então, as consequências
das nossas escolhas erradas. Vamos ler Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Eu quero aqui ilustrar para você que talvez, e na maioria das vezes, os caminhos que para você são certos, para você são corretos, mas que estão te levando à morte. Na minha vida, quantas vezes caminhos que me pareciam certos, mesmo meus pais me dizendo que era errado, mesmo líderes, pessoas que oravam por mim diziam que era errado, e eu achava que era certo, e me levaram para a morte. As minhas escolhas erradas teve consequências graves, implicações graves. As escolhas erradas desse jovem de 30 anos, Ben, levou ele a perder a sua vida. O uso de drogas, a tentativa de aliviar as emoções, o uso de bebidas alcoólicas para que a gente possa aliviar as nossas emoções, vão resultar em consequências gravíssimas e seríssimas e muitas vezes trágicas. E a morte precoce desse moço, 30 anos, 30 e poucos anos, eu tenho 35, é lamentável. É lamentável. E um ponto interessante que eu acho é que a mídia sempre vai mostrar que, não, foi pelo uso das drogas, foi por isso, foi por aquilo, mas acredite, há algo por trás. Eu estou falando aqui do mundo espiritual. Quando nós abrimos o leque, quando nós nos voltamos contra a palavra, quando nós voltamos contra Deus, quando nós esquecemos das instruções, nós então abrimos o nosso leque espiritual. E mesmo muitas vezes, quando queremos então sair, voltar para onde saímos de início, muitas vezes não é possível. Bom, eu quero ficar por aqui, mas se você achou essa reflexão interessante, deixe o seu like, comente aqui e compartilhe para 1, 2, 3 mais amigos. Eu vou ficando por aqui, tenha um bom domingo e que você seja abençoado onde você estiver. Tchau, pessoal.